Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém. Quantos estão alegres por estarem na casa do Senhor nesta noite? Levanta a mão e diga glória a Deus. É muito bom estar aqui, é muito bom ver cada um de vocês para esse tempo tão único diante do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos, capítulos de número 15, versículos de 36 em diante, para a gente poder ler nesta noite. Queridos, domingo nós teremos um grande culto aqui na igreja. Nós temos coisas boas vindo pela frente. Dos dias 8 ao dia 10 de setembro. É isso, Jeff? De 7 a 10 de setembro, nós teremos aqui o pastor José Maria. E ele estará durante 4 noites falando à igreja. Na quinta-feira ele vai falar para toda a igreja sobre finanças. Na sexta-feira ele vai falar apenas para os homens. No sábado ele vai falar para os casais. E no domingo para toda a família no nosso culto. Pastor José Maria, um homem de Deus. A gente já está providenciando a arte para a gente soltar isso aí. Eu acho que será o próximo grande evento que a gente vai fazer aqui. E a nossa conferência Let Heaven Come já está agendada. Nós vamos soltar para vocês o Save the Date, que ela vai acontecer na segunda semana de outubro. E nós já garantimos o apóstolo Luiz Hermínio para estar conosco pelo menos em uma das noites durante essa conferência. Então, aquilo que Deus começou a fazer, Ele ainda não terminou, amém? 2023 ainda é uma criança diante de tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, amém, queridos? Meus amados, vamos à palavra de Deus. Atos 15, de 36 a 41, nos fala: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos, porque todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado? E eu quero que você, nesse momento, use as suas palavras e diga algo de encorajamento para essa pessoa. Vamos lá. Encoraje a vida dessa pessoa. E eu quero chamar o Manassés aqui para ele falar o que ele falou para a Letícia. Que eu tenho certeza que qualquer coisa que ele falou para ela tem a ver com o bem dele. Ok? Mas eu quero que nesse momento você olhe para essa pessoa e encoraje ela, falando algo que é bom para ela. Amém? Eu tenho certeza que qualquer coisa que você falou para ela, ela vai sair perdendo. Queridos, hoje eu vou falar sobre encorajamento. E eu quero perguntar: quantos aqui sabem o que é isso, encorajamento? Quantos aqui sabem o que é isso? Quantos aqui sabem que de tempo em tempo na nossa vida, devido a tantas coisas que a gente passa no dia a dia, que nós precisamos de encorajamento? No dia a dia nós temos desgastes. Nós acabamos de sair de uma grande conferência que foi realizada aqui na igreja. E é muito comum, logo após um grande evento, você, durante o evento, antes do evento, você está em alta na sua fé, nas suas forças. Mas quando passa o evento, depois de toda grande conquista, é comum os homens se sentirem para baixo, se sentirem desanimados. E quando eu olho para a Bíblia,
eu vejo que a vida dos grandes homens e mulheres de Deus foi assim. Eles tiveram os grandes momentos em que eles viram a Deus de uma forma extraordinária, mas houveram momentos que parecia que Deus não estava com eles. Houveram momentos que parecia que eles não venceriam tudo aquilo que estava diante deles, e eles precisavam de encorajamento. Queridos, a vida, não sei se você sabe, mas a vida, ela não está aqui para te fazer feliz. Se você acha que você nasceu e a vida humana, ela é proporcionada para te trazer felicidade e te trazer satisfação, eu tenho uma péssima notícia para você. O curso natural da vida não é em proporcionar felicidade e satisfação. Felicidade e satisfação são coisas que você conquista, são estados de espírito que você aprende a ter enquanto você está vivo, enquanto você passa pela vida humana. Mas a vida, na verdade, ela está aí para te bater. A vida, ela está aqui para provar você. Isso aí faz parte do curso natural da vida. E Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Ele não deu opção, ele disse: olha, um fato é que durante a vida, enquanto você está no mundo, você sofrerá aflições. E a vida em si, ela já vem para te desanimar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus, ele animando o seu povo. Aquele versículo de 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, que nós gostamos tanto, que fala do arrebatamento, que fala que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aí o último versículo fala: portanto, consolai-vos ou encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. A pessoa que está no mundo, ela não tem palavras de encorajamento, a não ser palavras de encorajamento na sua própria força. Mas nós temos uma palavra de encorajamento. Nós temos um futuro, nós temos uma palavra que nos garante. E Ele está dizendo: olha, lembrem-se que tudo aquilo que você passa nessa vida, um dia vai acabar. O resultado de tudo isso é que vocês serão, a salvação de vocês, ela será completa. O último estágio da salvação do homem é a glorificação, quando esse corpo for transformado. E ele fala: e assim estarão para sempre com o Senhor. Consolai-vos com essas palavras. Queridos, é fato de que as pessoas, de tanto sofrer na vida, elas desabam debaixo do peso. E Jesus, todas as pessoas que ele encontrava, ele dizia essas palavras: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque ele queria encorajar as pessoas. Na verdade, a Bíblia é um livro onde Deus, ele está sempre encorajando as pessoas a continuar na caminhada. Lembra de Abraão? Deus chama Abraão e fala: anda na minha presença e ser perfeito. Um homem chamado por Deus aos 75 anos, que só vai ter um filho aos 100 anos de idade, e parecia que a promessa não se cumpriria. Em todo o tempo Deus estava encorajando Abraão. Lembra de Moisés, que foi encorajado por Deus, Deus dizendo: olha, eu te escolhi, Moisés, você vai libertar esse povo do Egito. Lembra de Josué, quando Moisés morreu, e Josué fala, e Deus fala com Josué: olha, Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Você agora toma a frente desse povo e passa pelo rio Jordão e coloca esse povo na terra em que eu prometi que eu hei de te dar. Assim foi com Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava fazendo algo no lugar impróprio, escondendo dos inimigos. E o anjo do Senhor aparece para ele e fala: Gideão, varão valoroso. E Gideão, ele não acredita nas palavras daquele anjo. E o anjo fala com ele: olha, eu vou usar você para libertar Israel das mãos dos midianitas. E Gideão começa a apresentar as suas fraquezas. E ele fala assim: olha, Gideão, porque eu serei contigo, você vai destruir esse povo,
como se eles fossem um só homem. Meus amados, Israel foi encorajado por Deus no passado. Davi foi encorajado por Deus no passado. Elias pediu a morte, estando ele em uma caverna, depois de tantos milagres que ele operou do poder de Deus. E Deus também encoraja aquele homem. Todo homem, toda mulher na Bíblia foi encorajado por Deus para continuar a caminhada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre traz esperança e possibilidades. É natural você estar olhando aquilo que está acontecendo ao seu redor. É natural você estar olhando as circunstâncias, aquilo que circula, aquilo que está ao seu redor. Mas a palavra de Deus não manda você olhar para aquilo que está ao seu redor. A palavra de Deus manda você olhar para cima. Amém, igreja? Eu quero começar nesta noite convidando, levanta a mão comigo. Eu quero desafiar você nesta noite a crer que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu quero desafiar você a dar uma segunda olhada para situações que Deus tem feito promessa na sua vida. Algo que talvez você abandonou. Deus está dizendo: olha, meu filho, hoje eu vou te trazer uma palavra para você dar uma segunda olhada, para você crer novamente, para você ser atrevido bastante, intrépido, para você romper em fé, para você dar um passo de fé e não olhar as coisas como elas estão ou como elas são, mas olhar as coisas como eu tenho falado que elas vão se tornar. E talvez você está aqui hoje, está enfermo no seu corpo. Deus está dizendo: olha, não olha para a sua enfermidade. Eu encorajo você a ver que você é curado em nome de Jesus. Eu encorajo você a ver aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida e não aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo. E aí, meus queridos, Deus, ainda que ele tratava com o pecado de Israel, ele tratava com o pecado daquele povo e ele encorajava aquele povo. Porque Deus é assim. Quando você lê Isaías 43, ele fala: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Jacó foi criado, Israel foi formado. Ele fala: não temas, não desanimes, eu sou contigo. E Deus começa a fazer promessas a Israel no capítulo de número 43. O que é isso? É Deus encorajando o seu povo, dizendo para eles que ele era com aquele povo. E às vezes nós somos muito pessimistas quando alguém vem nos encorajar. Um pastor foi encorajar uma irmã, ele foi transferido para aquela igreja, ficou ali uns 7 anos, e chegou a hora dele ir para outro ministério. E aí ele falou: minha irmã, não fica triste, não fica triste, o próximo pastor vai ser melhor do que eu, ele vai ser uma bênção na sua vida. E ela falou: ah, pastor, eu queria acreditar, mas eles falaram a mesma coisa antes de eu chegar, e não foi nada disso. Tem gente que não sabe ser encorajado, queridos. Mas a minha pergunta para você hoje é essa: o que as pessoas precisam quando elas têm dificuldades? O que é que você precisa quando você tem dificuldades? Encorajamento. O que é que as pessoas precisam quando elas são desafiadas a crer em algo grande, ou fazer algo grande, algo difícil, a romper uma grande barreira? O que é que elas precisam? Elas precisam de encorajamento, elas precisam de uma palavra. O que é que um pai fala com um bebê quando ele começa a engatinhar? Ele fala: vem, neném, vem, você pode, vem, neném. E é isso que Deus está falando para a minha vida e para a sua vida hoje. Deus está dizendo: continue andando. Deus está dizendo: continue olhando para cima. Deus está dizendo: continue olhando para frente. Continue firme nas minhas promessas. Nele vocês têm o sim e o amém. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passa. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para prometer, para cumprir a promessa. E é isso que Deus está falando conosco hoje. E aí, quando você vê alguém fraco na fé, ou que precisa avançar para algo maior, o que essa pessoa precisa? De encorajamento. Ela precisa de uma palavra de alguém que vai levar ela para o próximo nível, e não apenas opiniões e limites. Hoje é mais comum você encontrar opiniões que limitam pessoas na boca das pessoas do que palavras de encorajamento. Se todos
soubessem o que é encorajar uns aos outros, não teríamos perigo de contar o nosso futuro para ninguém. Mas hoje você não pode contar o seu próximo passo, você não pode contar os seus sonhos para as pessoas, porque é comum as pessoas abaterem aquilo que Deus tem te mostrado. Queridos, às vezes Deus mostra algo para você e você vem contar para mim. O meu papel não é de querer entender aquilo que você está vendo. O meu papel é dizer para você: olha, se Deus está te mostrando, se é isso que você está vendo, eu sei que esse Deus da Bíblia, Ele é fiel para te mostrar, mas Ele é fiel para fazer acontecer, Ele é fiel para fazer cumprir, amém? E é muito interessante o encorajamento, porque você olha para uma pessoa que é pobre hoje, e você pode falar com ela: olha, se Deus tem te prometido um lugar de prosperidade, continue andando, continue vivo, continue servindo ao Senhor, continue simplesmente na fidelidade, que no momento certo as coisas vão acontecer. Me ajuda aí, olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela: eu quero dizer para você que as coisas vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um homem chamado William Arthur, ele disse assim: me elogie e talvez eu não acredite em você. Ele disse: me critique e talvez eu não goste de você. Ele disse: me ignore e talvez eu não perdoe você. Mas ele disse: me encorajem e talvez eu nunca me esqueça de você. Porque um encorajamento, queridos, pode mudar completamente a vida de uma pessoa. O que é que pode mudar a vida de alguém? É uma palavra de encorajamento, é alguém que encoraja, é alguém que coloca vida. O que é encorajar? É você inserir coragem, é você inserir vida, é você inserir intrepidez na vida de pessoas. Agora, qual é o conceito de encorajar? Não é o que muitos pensam. Geralmente as pessoas pensam que encorajar as pessoas é confrontá-las naquilo que elas estão fazendo de errado. Isso aí é importante, mas isso aí não é encorajar. Encorajar não é brigar. Encorajar, queridos, não é você dizer para a pessoa: olha, deixa de ser preguiçoso, porque a vida está passando e nada está acontecendo com você. Ainda que essas palavras são verdadeiras e às vezes precisam ser faladas, encorajar não é isso. Encorajar não é você bater na pessoa. Ninguém, queridos, precisa de encorajamento para engordar. Ninguém precisa de encorajamento para gastar dinheiro. Ninguém precisa de encorajamento para não ler a Bíblia. Ninguém precisa de encorajamento simplesmente para desistir, para reclamar. Ninguém precisa de encorajamento para vir menos à igreja ou para ficar estacionado na vida. Por quê? Como eu falei, a vida em si, ela traz pesos, e a vida está sempre nos puxando contra aquilo que é melhor para nós. Você não precisa de encorajamento para essas coisas. Você precisa de encorajamento para outras coisas. E o que é encorajar? Encorajar é andar lado a lado com a pessoa. A raiz dessa palavra, ela vem da palavra que descreve o Espírito Santo. O encorajador é o consolador. E no texto que nós acabamos de ler, Barnabé, ele é o filho da consolação, queridos. Olhe, preste bem atenção. Em Atos capítulo 15, 36, ele encoraja por João Marcos, pedindo a Paulo: olha, Paulo, leve João Marcos com você. E Paulo disse: eu não vou levar. Olha o que aconteceu no capítulo 13 de Atos, quando eles fazem a primeira viagem missionária. João Marcos vai com Paulo, mas no meio do caminho ele volta e ele vai para Panfilha. E aí Paulo fica com raiva daquilo, e aí as igrejas crescem. E quando as igrejas crescem, Paulo agora vai na segunda viagem missionária, e João Marcos fala: eu também quero ir. E aí Paulo fala assim: não, você é um desistente. Você é o cara que, quando nós estávamos implantando as igrejas, você não acreditou, você não esteve junto, você não agarrou com a gente no propósito. Agora que as igrejas cresceram e nós vamos visitá-las pela segunda vez, você quer ir.
E ele fala assim: não, você não vai comigo. E a Bíblia nos fala que Barnabé ele intercede por João Marcos, e houve uma contenda tão grande entre eles, que Barnabé vai para um lado com João Marcos, e agora Paulo escolhe a Silas. Foi assim que Silas entra em cena, e Paulo vai com Silas para um lado, e Barnabé vai com João Marcos para o outro lado. Por quê? Barnabé, ele acreditava naquele homem. E aí eu quero te perguntar: você sabia que pessoas elas podem mudar? Sabia que a vida ela dá voltas? Sabia que pessoas que estão no seu caminho hoje, talvez elas não aparentam ser nada, que amanhã elas podem ser muita coisa, que as coisas podem mudar, e aquele que hoje você olha para ele, você não dá nada por ele, amanhã ele pode estar servindo a sua vida, ele pode estar ajudando. Você sabia disso? A Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas, para que depois de muitos dias, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, talvez com 8, porque você não sabe qual é a semente que vai dar. Tem gente, queridos, que hoje não está dando certo, mas amanhã elas vão dar certo e elas vão servir a sua mesa. Tem gente que hoje está próximo de você, mas amanhã eles estarão distantes, talvez serão até inimigos, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Agora, como é que eu encorajo alguém? Eu entro no jogo com elas, eu entro na situação, eu ando lado a lado com essas pessoas. E para Paulo, João Marcos perdeu a sua oportunidade, mas Barnabé viu as possibilidades futuras, querido. E você não pode riscar as pessoas da sua vida pelo primeiro erro que elas cometem. Você precisa encorajar pessoas, você precisa acreditar nas pessoas, você precisa também demonstrar uma atitude positiva, você precisa empurrar as pessoas para onde elas querem chegar, e não por quem elas pensam ser. Você nunca pode olhar para uma pessoa baseado em quem ela é hoje, ou quem ela pensa ser hoje. Você tem que olhar um potencial lá na frente. Você não pode julgar por agora. E é muito interessante que nós temos a facilidade de não acreditar em pessoas, não acreditar na igreja, não acreditar. Os jovens estavam ensaiando aqui hoje. Se amanhã Deus levanta um grande louvor de jovens aqui, muitos vão dizer: eu sempre acreditei nesses jovens, mas não queria envolver com eles. Porque às vezes é assim, queridos. Deus traz uma pessoa de fora, Deus levanta uma pessoa em comum para semear, para acreditar em algo que nós não acreditamos. Mas o encorajamento é esse: é você ver que um dia você não era nada e alguém acreditou em você. Encorajar é isso, queridos. Fala: brother, já tem um tempo que eu não vejo você na igreja. Já se prepare para as desculpas da carne, já se prepare para as reclamações que são comuns nos dias de hoje. Mas o verdadeiro encorajador, ele nunca ouve baseado na percepção da pessoa, ele fala baseado na percepção divina. Querido, talvez você tenha razão, talvez o homem tenha negligenciado você, talvez você não tenha sido recebido, talvez você não tenha sido tratado como você deveria, mas eu quero dizer para você que o chefe da casa, ele nunca te abandona. O dono da casa, ele nunca te desampara. Ele pode ter um representante que não te viu, que não fez como você esperava, mas o dono da casa, aquele que te dá a salvação, ele está lá, e ele está te chamando, e você está fazendo falta. É assim, queridos. Nós não podemos deixar o fraco desanimar. Eu preciso encorajar para tirar de todo mundo o potencial escondido. Agora em 2 Timóteo 4, 10 e 11, Paulo fala assim, Paulo já está velho, e ele fala: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Como o tempo passa e a nossa percepção muda. Aquele Marcos que antes não serviu para andar comigo o tempo todo, desistente no meio do caminho, não serve para andar comigo. Agora que o tempo passou,
Marcos é um fiel companheiro. Manda ele vir, traz Marcos com você. Marcos, aqueles que escreveu o Evangelho, porque nós precisamos tirar das pessoas o melhor. Seja um encorajador, tire o melhor das pessoas. Se você quiser tirar o pior das pessoas, você consegue criticando, você consegue falando da pessoa pelas costas, você consegue ignorando as pessoas, mas quer tirar o melhor delas. Fale para elas segundo a visão de Deus. Fale para elas segundo aquilo que os céus estão dizendo a respeito dela. E é assim que nós encorajamos pessoas. Nós encorajamos pessoas porque nós sabemos que o nosso tempo nessa vida é limitado e Deus está nos chamando para algo maior. Nós encorajamos pessoas para ajudá-las a verem a Deus nos tempos difíceis. Queridos, o tempo em que as pessoas mais precisam de encorajamento é em tempos de dificuldade. Romanos 8:28 fala: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Tiago 1:2 e 4 nos fala: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Queridos, é muito fácil ver Deus na fartura. Agora, na escassez, é que nós precisamos aprender a perceber Deus. E toda pessoa que está debaixo de tribulação, debaixo de dificuldades, ela precisa de encorajamento. E eu quero que você encoraje a pessoa que está do seu lado agora e fale com ela essa frase. Fala com ela assim, ó: isso aí também vai passar. Fala assim, ó: essa situação aí também vai ser resolvida. Fala assim: olha, Deus está entrando agora nesse negócio. Fala com ela, fala com ela. Queridos, isso é Bíblia, isso aí é o que Deus nos ensina. Deus está entrando em provisão ao nosso favor. Sabe por que Deus permite as coisas às vezes caírem? Quando você caminha com Deus, toda descida é uma oportunidade para você pegar impulso para uma nova subida. Se você estava em um nível e desceu de nível, não pense que Deus está tirando de você a promoção, não. Deus está dizendo: meu filho, aquele nível estava muito bom, mas você já estava se acostumando com ele. Eu fiz você descer para você enxergar algo novo na sua frente, porque a subida agora é muito maior. Para onde eu vou te levar? O tanto que você ora não serve mais. Para onde eu vou te levar? As palavras que você usa hoje, elas são muito pequenas. Para onde eu vou te levar? O seu nível de dedicação é muito pequeno, muito pouco. Você agora tem que ter um impulso maior. E toda descida que vem com Deus, ela promete uma grande subida, uma grande elevação. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Se você está em declínio, prepare-se para subir, porque Deus vai elevar a sua vida. Amém, queridos? Eu estou falando por experiência. Eu sou uma testemunha disso, que Deus, Ele nos permite descer para nos levar muito alto. Nós encorajamos para fortalecer alguém. Filipenses 1,14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É interessante que Paulo, ele estava na prisão e de lá ele encorajava pessoas. Paulo, na prisão, ele encorajava pessoas. Tem pessoas que nem estando em boas situações, eles sabem ser encorajadores. Paulo, na prisão, ele sabia trazer palavras de encorajamento e de fé para pessoas. Por último, nós encorajamos para fortalecer a igreja. Atos 11, 22 e 23.
E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé, quando ele chega diante daquele povo que estava em Jerusalém, ele fala: gente, vamos ficar firmes na graça do Senhor, vamos continuar crentes, vamos continuar servindo a Deus. E eu quero concluir agora dizendo para você, que eu quero encorajar você dizendo isso: olhe para a palavra de Deus e não para as situações. É a primeira coisa que eu quero te falar. A segunda coisa que eu quero te falar é que o futuro que Deus tem para nós é sempre melhor. Nunca deixe de crer, porque as pessoas estão falando que não vai dar certo. Nós ficamos 8 anos em Palm City, e a igreja parecia que ela não conseguia andar. Nós tínhamos 80 cadeiras naquela igreja, e nunca enchemos aquelas 80 cadeiras, a não ser quando fazia evento. As coisas eram amarradas. O que nós temos aqui hoje, 20 vezes mais alto em nível do que nós tínhamos em Palm City. E no pior momento da história da humanidade, que foi durante uma pandemia, que Deus usou aquele momento para destravar algo e nos elevar para outro nível. E hoje nós estamos nesse nível, e as coisas estão crescendo, e nós estamos nos organizando, e Deus está prometendo, e Deus está fazendo. E há alguém que sente e fala: mas não vai para lugar nenhum. Eu quero encorajar você a mudar de ideia. Eu quero encorajar você a trocar a sua lente. Eu quero encorajar você a ler outra Bíblia, porque essa Bíblia sua aí não é a Bíblia verdadeira. Eu quero encorajar você a crer no Deus verdadeiro, porque na hora certa Deus faz. Na hora certa Ele traz do norte, do sul, do leste e do oeste. Na hora certa Ele começa a mover o vento, mover as águas. Pessoas começam a chegar, corações começam a se derreter na sua presença. E quando você menos esperar, aconteceu. Eu quero encorajar você a crer como eu estou crendo, porque eu vou entrar no novo de Deus. E se você não crê, é bem provável que você vai se ofender, é bem provável que você vai desanimar por você mesmo, é bem provável que você vai se sentir como um patinho feio, e vai dizer: eu não sou amarelinho como todo mundo, eu não pertenço ao rebanho. E você vai ver de longe aquilo que Deus vai fazer nessa igreja, mas não vai participar. Então eu te aconselho, te encorajo hoje: creia em Deus. O futuro é sempre melhor, e é para lá que nós estamos indo. Eu quero que você aprenda hoje a deletar toda negatividade da sua vida, querido. Toda crítica, toda insegurança pessoal, aprenda a deletar. Quem falou que é a respeito da sua força? Quem falou que tem a ver com aquilo que você faz, ou aquilo que você sabe? Quem falou que se você... Tem gente que acha que se ele não estiver no ambiente, o ambiente acaba. Tem gente que acha que se ele não estiver no louvor da igreja, o louvor acaba. Se ele não estiver na igreja, a igreja acaba. Tem gente que acha que se ele não pregar, Deus não tem mais ninguém. E eu me lembro de um grande homem, um dos maiores profetas da Bíblia. Ele teve essa síndrome, que foi Elias, quando ele estava em depressão em uma caverna. Ele fala: Deus, mataram seus profetas, e eu, zeloso, sou o único, Senhor. Só eu fiquei, Senhor, porque eu sou zeloso pela tua palavra. Tem gente que é assim, tem gente que não consegue ver que Deus ele não fica desprovido de vozes proféticas, de homens e mulheres. E Deus fala: Elias, oh filho, não digas eu sou o único, porque eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Não fica nessa, filho, porque senão você vai ficar de fora. Eu quero encorajar você a não ser negativo, a não ser crítico, a não ser inseguro pessoalmente. Eu quero encorajar você a não viver uma vida com falta de atenção. Preste atenção nos sinalizadores de Deus. Deus ainda fala no meio da sua igreja. Deus fala através da sua palavra, queridos. Preste atenção nos sinalizadores. Quando você sai daqui e vai para Orlando ou Miami,
Você pega a 95 ou pega a Turnpike, tem a primeira placa falando Orlando, e às vezes está lá 115 milhas, ou Miami, 125 milhas, e à medida que você vai andando, vai mostrando as placas dos lugares, e de vez em quando tem uma placa, um sinalizador, Miami, 20 milhas, Miami, 10 milhas, e aí de repente tem a última saída e a placa, bem-vindo a Miami. Existem os sinalizadores de Deus, que Ele coloca na nossa frente para mostrar onde nós estamos indo. Eu quero dizer para você mais uma vez, tente novamente, dê uma segunda olhada, como Jesus disse, tem de bom ânimo. Uma outra palavra, Deus é contigo. A outra palavra, isso também vai passar. Coloque isso aos pés do Senhor, recomece novamente, volte para o caminho, creia novamente, lembre-se da promessa. Porque Deus me trouxe aqui hoje para dizer para vocês que o que Ele tem na nossa frente é muito maior do que qualquer coisa que nós já vimos ou experimentamos. Amém? E como que nós vamos chegar? Nós precisamos uns dos outros.